Desde os primórdios da humanidade, a história tem sido moldada por homens e mulheres movidos por ideais, por ambição, por sede de poder. Mas alguns, apenas alguns, poucos, raros, deixaram marcas profundas, gravadas a ferro e fogo no tempo. Neste labirinto da história, vamos juntos trilhar o caminho de 6 conquistadores. Imaginem um jovem rei, ainda na casa dos 20 anos, à frente do exército mais poderoso do mundo. Alexandre, o Grande, não se contentava em apenas governar a Macedônia, seu reino de origem. E foi com uma ousadia que até Zeus duvidaria, que eu desafiei os poderosos persas, dominando um território que se estendia da Grécia até a Índia. Alexandre foi discípulo de Aristóteles, um dos maiores filósofos de todos os tempos. Pensa bem, as batalhas de Alexandre, as batalhas, Grânico, Issos, Gaugamela, com sua famosa falange macedônica, uma muralha de escudos e lanças, Alexandre esmagava os seus inimigos como formigas. Mas o destino, meus amigos, o destino, no auge do seu poder, no auge da sua juventude, ele foi vencido, não por um exército inimigo, mas por uma febre misteriosa, que o levou à morte com apenas 32 anos de idade. Sem a liderança firme de Alexandre, o império se fragmentou, dando início a uma nova era de disputas e conflitos. Uma verdadeira lição sobre a efemeridade do poder. Das vastas e desoladas estepes da Mongólia, surgiu um líder que uniu tribos nômades e cavalgou para a história como um dos maiores conquistadores de todos os tempos, Genghis Khan. Mas o que me levou a empreender uma campanha de conquistas tão implacável? Seria apenas sede de poder? Ou havia algo mais? Seria a busca pela unidade do meu povo? Alguns historiadores argumentam que Genghis Khan se via como um Tiradentes, um unificador, um líder destinado a reunir o mundo sob um único império. Seus exércitos, formados por cavaleiros hábeis e arqueiros mortais, varriam os campos de batalha como um tsunami, esmagando exércitos muito maiores e mais bem equipados. Mas o legado de Genghis Khan vai muito além das conquistas militares. Ele foi um líder visionário, que implementou um código de leis unificado, o Yasa, que promovia a tolerância religiosa e a meritocracia, algo raro naqueles tempos. Genghis Khan morreu em 1227, no auge do seu poder. E você, conseguiria unificar tribos rivais e criar o maior império terrestre da história? Na Roma Antiga, em meio às intrigas palacianas e aos conflitos pelo poder, um nome se destaca: Júlio César. Desde cedo, demonstrei minhas habilidades militares em campanhas vitoriosas na Gália, conquistando a fama de grande estrategista, um verdadeiro estrategista da Gávea. Sua passagem pelo rio Rubicão, desafiando o Senado romano, marcou o início de uma guerra civil que mudaria para sempre os rumos de Roma. Uma verdadeira bola na rede. Ele soube como ninguém conquistar o apoio do povo romano, distribuindo terras aos veteranos, promovendo jogos e espetáculos e apresentando-se como o grande defensor dos interesses da população, um verdadeiro pai dos pobres. Com a derrota de seus rivais na Guerra Civil, César consolidou seu poder e se tornou ditador perpétuo de Roma. No entanto, a ambição desmedida de César acabou por se voltar contra ele. Seus inimigos políticos, temendo que ele se tornasse um rei e destruísse a República Romana, conspiraram contra ele. No dia 15 de março de 44 a.C., Júlio César foi brutalmente assassinado no Senado romano. Uma verdadeira facada pelas costas. A morte de César mergulhou Roma em um novo período de guerras civis. A tragédia de César nos serve como um alerta sobre os perigos da ambição desmedida e a fragilidade do poder, assim como um conto de advertência para todos nós. No caldeirão fervente da Revolução Francesa, um jovem e ambicioso oficial de artilharia emergiu das fileiras do exército para conquistar a Europa, Napoleão Bonaparte.
Nascido na ilha de Córcega, ascendi rapidamente nos escalões militares, demonstrando um talento extraordinário para a estratégia, um verdadeiro pé quente e uma capacidade única de inspirar meus soldados. Suas campanhas militares se tornaram lendárias, um verdadeiro show de bola. Da Itália ao Egito, da Áustria à Rússia, Napoleão liderou o exército francês em uma série de vitórias fulminantes. Em 1804, no auge do meu poder, me coroei imperador dos franceses. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Era como se o santo não batesse. A invasão desastrosa da Rússia, em 1812, marcou o início do fim para o Império Napoleônico, uma verdadeira virada de mesa. Derrotado pelas forças coligadas europeias, Napoleão foi exilado para a ilha de Elba. Em 18 de junho de 1815, Napoleão foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica, e exilado para a remota ilha de Santa Helena, onde morreu em 1821. Sua história nos ensina que a genialidade e a ambição, quando descontroladas, podem levar à ruína, uma verdadeira lição de moral. Do coração da Ásia Central, no século XIV, surgiu um conquistador cuja fama de crueldade e brutalidade ecoa até os dias de hoje: Tamerlão, o príncipe manco. Tamerlão era um estrategista militar brilhante e um líder implacável, um verdadeiro carrasco. Ele ascendeu ao poder em meio ao caos e à destruição que se seguiram à queda do Império Mongol. Inspirado por Genghis Khan, Tamerlão sonhava em reconstruir o Império Mongol e restaurar sua glória passada. Suas campanhas militares foram marcadas por uma brutalidade incomparável, um verdadeiro banho de sangue. Ele invadiu e devastou vastas regiões da Pérsia, do Cáucaso, da Índia e da Anatólia. Cidades milenares foram transformadas em ruínas fumegantes, e milhões de pessoas foram mortas ou escravizadas por suas hordas. Apesar de sua crueldade, Tamerlão era um homem culto e um patrono das artes e das ciências, um verdadeiro mecenas. Tamerlão morreu em 1405, durante uma campanha militar na China. Tamerlão é um exemplo extremo dos horrores que a ambição desmedida e a sede de poder podem causar, um verdadeiro alerta vermelho para a humanidade. Em meio às cruzadas, um conflito marcado pela violência e pela intolerância religiosa, surge a figura de um líder muçulmano que se destacou por sua coragem, sua sabedoria e, acima de tudo, por seu senso de justiça e de compaixão: Saladino. Nascido em uma família curda nobre, ascendi ao poder no Egito e na Síria em um período de grande instabilidade política e militar, um verdadeiro salvador da pátria. Saladino era um estrategista militar brilhante e um guerreiro destemido, um verdadeiro leão do deserto. Ele liderou os muçulmanos em uma série de vitórias decisivas, culminando na reconquista de Jerusalém em 1187. Mas o que realmente me distinguiu de outros conquistadores foi minha conduta nobre e misericordiosa em relação aos vencidos. A misericórdia é um dos pilares do Islã. Saladino se notabilizou por seu respeito pelos acordos de paz e pela proteção aos civis e aos lugares santos de todas as religiões. Um verdadeiro exemplo de tolerância. Ele morreu em 1193, aos 55 anos de idade, deixando um legado de unidade no mundo islâmico e de reconciliação entre religiões, um verdadeiro pacificador. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelas vidas e feitos de 6 dos maiores conquistadores da história. Homens que, com suas ambições, seus ideais e suas espadas, moldaram o destino de nações e deixaram um legado permanente na humanidade. Suas histórias nos convidam à reflexão sobre a grandeza, a ambição e o legado que queremos deixar para o mundo. Cabe a nós aprender com suas histórias.